E aí, meus amores, como estão? Belezinha? Desculpe um pouco pela voz meio mole, é que já são meia-noite e 31, ok? Eu vou começar a postar alguns vídeos, pelo menos por enquanto a frequência vai ser todo sábado, sobre matérias que eu vou lendo ao longo da semana, sobre temas de Machine Learning, inteligência artificial, que eu acho muitíssimo interessantes. E é bom que vocês tenham o costume de sempre ler matérias, sempre ler alguns artigos, seja científicos ou não, sobre os temas aos quais vocês estudam. Não fiquem só em vídeos no YouTube, não fiquem só em livros, pois afinal de contas a área de tecnologia é uma área que evolui muito rápido, é uma área que muda com uma frequência impressionante e muitas das vezes temos oportunidades ocultas. Ocultas no sentido que nós não conhecemos determinadas ferramentas, determinados segmentos, determinados problemas, e eu quero abrandar, eu quero ajudar vocês nessa, né? E eu estou me ajudando também, pois afinal de contas eu leio para poder falar aqui. Se vocês não quiserem escutar meus comentários, os links estão nos comentários do vídeo, ok? Mas vamos lá. Neste artiguinho aqui, que fala sobre a diferença entre CPU e GPU, para quem não conhece, CPU, a grosso modo, é o processador do seu computador e a GPU é o processador gráfico da placa de vídeo. Alguns processadores hoje em dia possuem GPUs dentro deles, mas aqui, a grosso modo, ele está falando mais sobre as GPUs que são de placas de vídeo e como que elas podem auxiliar em determinados modelos, pois a parte computacional de uma CPU e de uma GPU, tecnicamente ela é diferente. Elas processam de formas diferentes, elas são usadas de formas diferentes. Ah, mas são processadores. Mas isso não quer dizer que eles processem a mesma coisa, ok? Também fala sobre alguns computadores que são usados para aplicações mais focadas, como por exemplo os computadores que são usados, os computadores que eu digo o sistema em si, o hardware em si, que são usados para poder usar a parte de descriptografia dos bitcoins da vida, de moedas eletrônicas e mais alguns outros links aqui. Algo bem legal para quem não tem ideia sobre o assunto, é uma matéria bem legal. Para quem está começando, para quem viu poucas ferramentas, neste caso no plural, poucas frameworks de Machine Learning. Aqui é bem legal, que mostra não só uma, mas mostram 5 ferramentas aos quais vocês podem usar. Entre elas o Cognitive, tem o TensorFlow, tem o Mahout, tem o CAF, tem o Singa. E é bom vocês saberem que existem mais de uma ferramenta, existe mais de uma framework para vocês poderem trabalhar, pois assim muitas das vezes vocês não estão com Python, por exemplo, vocês não sabem Python, mas vocês sabem C++, vocês não sabem Python, mas vocês trabalham com Java, e é bom saber que existem outras ferramentas às quais vocês podem usar, com a linguagem aos quais vocês já sabem, e não precisam gastar tempo na curva de aprendizado para aprender outra ferramenta. Ok? É muito legal. Não estou dizendo para vocês estudarem todas, mas pelo menos para vocês terem noção que existem outras ferramentas, não só o Scikit-Learn e afins. Essa é uma matériazinha legal que eu vi, que é 1/3 das empresas portuguesas vão usar a inteligência artificial dentro de um ano. Aqui fala bem por cima sobre este cenário português, né, dos nossos irmãos, nossos pais, vamos dizer assim, os lusitanos. Mas aqui ele não explica muito, mas eu posso dizer que entra na parte muito mais de relacionamento, tanto na parte de relacionamento, estamos tratando de chatbots, tanto a parte de distribuição, tanto na parte de estocagem e afins. Não só aquele monte de if else, mas vamos usar eles, né? Neste caso, vão começar a adotar mais ferramentas com machine learning, parte de predição, parte de análise de comportamento de clientes e afins. Algo legal de se ler e bem curtinho, como vocês podem ver. Tá? Essa matéria é legal,
mais ou menos. A única coisa que eu só não gostei foi muito do juízo de valor e um pouco do sensacionalismo que foi usado nessa matéria, mas aqui pelo menos dá para você ir direto para o paper disso, que fala sobre o Recycle GAN, G-A-N, né, que é uma técnica, vou falar bem por cima, que você pega o padrão facial, não só facial, padrão de cores, alguns determinados padrões de uma sequência de imagens e você consegue sobrepor a outras, como por exemplo aqui do John Oliver para Stephen Colbert. Então eles pegaram algumas imagens do Stephen Colbert para saber como ele é, e aqui do John Oliver, e eles repassaram de um para o outro. Né? Lógico que dá para notar o borrão, coisas do tipo, mas é bem legal. No paper em si, caso vocês entrem, tem no link na descrição. No paper em si eles falam sobre as limitações que essa ferramenta ainda tem. Alguns vídeos, um vídeo que eu vi inclusive sobre Recycle Gun, eu não lembro se foi no LinkedIn, eu não lembro se foi no Facebook, que mostra como que eles conseguiram sobrepor as paletas de cores do Fortnite não, do PUBG em cima do Fortnite. Para quem não jogou nenhuma das duas, o Fortnite não, o PUBG, ele é um jogo, ambos são Battle Royale, todo mundo cai no mapa e todo mundo se mata, só sobrevive o último, mas as cores do PUBG são cores um pouco mais saturadas, um pouco mais, vamos dizer assim, comuns não, mais realistas, vamos chamar assim, e as cores do Battle Royale, do Fortnite, já são cores mais vivas, mais cartoonizadas, eles conseguiram passar de um para o outro. Lógico que não no jogo inteiro, mas sim numa pequena faixa de vídeo. Muito legal ver isso daqui e que existem algoritmos que conseguem fazer exatamente isso. O vídeo, o texto em si é um pouco sensacionalista, tá? Aqui também bem legal, do MIT, que fala como o machine learning e sensores irão ajudar a melhorar o yields, né? A melhorar a parte das fazendas, né? O quanto que as fazendas conseguem produzir. Para quem acha que é simplesmente só um monte de planta no meio do nada e só alguns esguichos de água, aqui ele fala sobre o aumento, principalmente do Internet of Things. Então vão existir muito mais sensores em determinados lugares para poder saber se existem pragas, para poder determinar algumas coisas sobre o solo e afins, para poderem tomar determinadas atitudes, diminuir tanto a parte de agrotóxicos usados, diminuir todo o impacto ambiental disso e várias outras coisas que podem ser usadas em cima disso, e todas as benesses, os benefícios que podem ocorrer disso. Então veja que de tudo isso que eu estou falando é mais uma coisa que o Machine Learning está entrando. Eu vi o texto em português disso, não gostei, eu fui buscar o original, que está falando assim, como a inteligência artificial de alguns robôs conseguem desenvolver preconceito. Então, o que é? Eles criaram, a grosso modo eu estou falando, tá? Eles criaram alguns robôs, vamos dizer assim, no software, e eles iam aprendendo com eles mesmos. Então, graças a isso, chegou uma hora que vamos dizer assim, os robôs de determinados grupos, eles começavam a se retroalimentar. Então, sei lá, se tinha o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo A somente via as coisas do grupo A, o B do B, o C do C. E isso acabou criando vamos considerar assim, um preconceito em cima deles, pois afinal de contas, o grupo A não gostava de aprender entre o grupo B e o grupo C. Eu gostei muito mais desta matéria aqui do que a matéria em português que eu vi no UOL, porque aqui ele tem menos justiçagem social, ele dá menos juízo de valor, ok? É um texto mais sóbrio, um texto mais focado sobre o que acontece. O resultado em si é esse, as conclusões em si são as mesmas do que foram ditas no UOL, mas aqui é mais focado e no UOL é mais justiçagem. E como vocês sabem, eu não sou muito chegado a este tipo de texto de justiçagem, não
pela mensagem que eles passam, mas sim que é um texto muito adjetivado e chato de ler. Esse daqui também é bem legal, uma coisa que eu gosto muito, principalmente na parte de machine learning, de inteligência artificial, são sobre suas aplicações na área de medicina, e este daqui é bem legal, que fala sobre como os avatares de computador conseguem, o jogo, né? E os avatares do joguinho de computador conseguem detectar demência, então não estou falando demência da pessoa ficar retardada mental, rasgar dinheiro, comer bosta, não estou falando disso, estou falando que dependendo da idade da pessoa, ela vai começando a ficar senil e vai começando a criar uma determinada demência. E em cima desse programa, eles vão colocar alguns velhinhos, velhinhas, e eles vão fazer algumas perguntas e respostas, né? Eles vão responder algumas perguntas para este avatar, e dependendo de como a pessoa responde, como o velhinho ou a velhinha responde, pode ser que ele comece a ter comece a detectar alguns sinais de demência, né? Não é tão simples assim, mas na matéria em si explica sobre isso, né? Inclusive eles falam que o modelo até que está bom, o modelo já está com uma confiança de uma acurácia de 92%. Pô, que é muito legal sobre isso, pelo menos até agora. E isso daqui que é bem legal. Não vou entrar na questão da política de juízo de valor, mas em si da matéria, que eles usaram o que? Eles usaram a ferramenta da Microsoft para poder analisar as faces, né, os sentimentos de cada um dos presidenciáveis. Eu andei lendo também que a ferramenta da Microsoft não é a mais, vamos dizer assim, a mais precisa, mas ainda assim temos resultados muito legais. Alegria, tristeza, raiva, desprezo, o quanto que cada presidenciável mostrou, e aqui eles vão explicando cada uma das partes e falando sobre isso. Inclusive é uma matéria muito legal mesmo, eu gostei pra caramba, né? Rodrigo Menegar, o Ariel, a todos eles muito obrigado, pois é algo bem legal, e eles falam simplesmente só sobre a ferramenta e só sobre os resultados que a ferramenta deu. Não tem nenhuma justiçagem social, não tem nenhum juízo de valor, não puxa o saco de nenhum dos deputados, não puxa saco de nenhum dos presidenciáveis. É um texto muito legal de se ler, e é muito legal também para saber que existem ferramentas de machine learning que inclusive são, vamos dizer assim, gratuitas ao acesso. E caso vocês precisem, pelo menos já tem aonde estudar ou já tem uma ideia da onde procurar. Beleza, galera? Os links estão na descrição e é isso aí. Tenham o costume de sempre buscar informação fora da caixinha dos códigos e fora da caixinha da universidade, dos livros. Ok? O mundo é muito grande e as coisas na nossa área mudam numa velocidade impressionante. Mudam, né? Não é só uma coisa que muda, são várias coisas que mudam. Beijos no bumbumzinho de vocês e até o próximo sábado.